E lá novamente, bem-vindos ao Algarve ao Vivo, especial Autárquicas, Faro. Desta feita tenho comigo Cristóvão Norte, candidato à Câmara Municipal de Faro pelo PSD, também deputado neste momento, não é? Boa tarde, posso dizer já boa tarde. Eu não queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, mas não posso deixar de lhe endereçar um reparo. É que, de facto, eu sou candidato pelo PSD, mas dá-se a circunstância de ser candidato no âmbito de uma coligação inédita. Uma coligação que jamais foi feita em Portugal. Portanto, agora deixa-me dizer os partidos, senão eles não me perdoam. E eu não queria ser inconveniente, porque tenho muito gosto e apreço em ter o apoio de todos. A coligação chama-se Faro Capital de Confiança, é isso que constará nos boletins de voto, por um lado, e reúne o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, o PAN e o MPT. Portanto, veja bem, temos uma dificuldade, é que se há pessoas que tradicionalmente preferem votar em partidos que estão mais à direita, nós temos oferta nesse âmbito. Se há pessoas que pretendem votar em partidos que estão mais ao centro, nós também temos oferta nesse âmbito e, porventura, até, se houver gente que queira votar em partidos que estão tradicionalmente reconhecidos publicamente um pouco mais à esquerda, também temos oferta nesse âmbito. Declaramos-nos culpados. Não temos muito salvação nesse Muito bem, e desde já minhas desculpas por não ter mencionado logo essa coligação, mas ficou muito melhor assim. Deu uma oportunidade. Sim, exatamente. Parece que estava combinado, não estava. Exatamente. Sendo a primeira vez que vem aqui ao nosso Algarve ao Vivo, vou-lhe perguntar quem é o Cristóvão Norte e como é que aparece a política na vida do Cristóvão. Sei que já é de família, não é? Por assim dizer, mas diga-me da sua... Este programa não é para me fazer chorar, pois não? No fim, não, no fim, sim. Temos ali Lisboa preparada já e tudo. Vou-me preparando, sim. Porque estou a ver como é que a coisa está a andar. O meu pai foi deputado da Assembleia Constituinte e, portanto, em alguma medida pode-se dizer que é coautor da Constituição e foi deputado até 1991. Eu nasci em 1976, mas guardo memórias dessa época de consolidação da democracia. Nessa época havia um grande reconhecimento pelos políticos, um grande prestígio e um fervor de participação. Nós tínhamos saído de um tempo obscuro de 48 anos de ditadura e os cidadãos queriam, em liberdade, informar-se, participar, escolher, do ponto de vista político ou filosófico, aquilo que entendiam que melhor salvaguardava o futuro do país. Isso conduzia a que milhares de pessoas, independentemente da força política que conduzisse o comício, uma sessão de esclarecimento, participassem. E eu tive a felicidade, em todos esses momentos, de estar ao lado do meu pai. Era muito comum as crianças subirem ao palco e, portanto, eu não estava tão preocupado com o conteúdo daquilo que se dizia, mas achava engraçado andar com a bandeira, de colocar o autocolante, andar no carro, nas caravanas. Quer dizer, há um imaginário da participação cívica ou política que é extraordinariamente cativante para uma criança. Ora, eu até me recordo, isto parece quase inverosímil, mas é verdade, da campanha eleitoral para as presidenciais de 1980, tinha eu 4 anos, em que o candidato apoiado à altura pela AD, pelo PSD-CDS, que tinham ganho as eleições legislativas que tinham tido lugar pouco tempo antes, era o general Soares Carneiro. E o Presidente da República era o general Ramalhianes. E o Francisco Sá Carneiro andava a fazer uma campanha bicéfala, se assim se pode dizer. Agora também há um em Faro, mas creio que nós já vamos falar disso um pouco mais tarde. E ele estava em alguns pontos do país, ele era primeiro-ministro, e o general Soares Carneiro noutros. E ele veio a Faro, os comícios em Faro eram num espaço lindíssimo, que foi tomado por prédios em meados dos anos 80, que era a Esplanada Parque, quem lá esteve a ver filmes, cinemas, as pessoas iam lá tomar café, era um espaço de natureza cultural que unia a cidade toda. Eu recordo-me de estar na sede do PSD e estar o meu pai e o Zé Vitorino na Rua Vasco da Gama, que agora já não é a sede do PSD, com o Sá Carneiro na sala. E eu era um miúdo muito irrequieto, aliás, ainda sou muito irrequieto, e ainda sou miúdo, embora já não pareça assim tanto, e bati à porta freneticamente, porque sabia que o meu pai lá estava.
E quem me abriu a porta de forma muito suave foi o Sá Carneiro, que me abriu ligeiramente a porta, deu-me a mão, eu entrei e fiquei lá com eles. Não faço ideia do que se discutiu. Ele morreu 1 ou 2 meses depois. Porventura, se ele não tivesse morrido e aquilo não tivesse sido tragicamente tão assumido, eu não teria essa memória como uma das primeiras memórias que cultivo. E, portanto, a minha relação com a política é uma relação que eu tenho que dizer que nasce muito desse imaginário, daquilo que vivi em criança, e que depois, obviamente, na minha casa, as conversas eram muito ditadas por aquilo que era o dia-a-dia do meu pai. O meu pai estava em Lisboa há semanas, estava no Algarve entre sexta-feira e terça-feira, aliás, como eu tenho feito desde que fui eleito deputado. Exato. A história repete-se. A história repete-se. E, portanto, as coisas eram muito dominadas assim. E isso é natural, como é mais provável que o filho de um carpinteiro seja carpinteiro, que um filho de um advogado seja advogado, e por aí fora, porque é aquilo que o influencia, são as aprendizagens que tem, são o conhecimento que vai desenvolvendo. Creio que é razoável sustentar que há uma familiaridade maior com os temas que, porventura, e o conhecimento até das próprias pessoas, que porventura convida a que seja mais fácil prosseguir essa via. Claro. Nós admiramos os nossos pais, e meu pai já não está entre nós, mas é uma figura marcante todos os dias da minha vida, todos os dias sem exceção. Uma referência importante para si, não é? E diga-me, fora da política, visto que a política faz uma parte tão importante e tamanha, tem muito tamanho na sua vida, fora da política, sei que é o desporto também, gosta muito. Gosto muito de desporto, embora seja pouco talentoso. E devo confessar logo, eu sou aquele jogador que para fazer um golo a bola tem que bater. Aliás, a gente fez um jogo recentemente e foi exatamente isso que aconteceu. Tem um sentido de oportunidade, não desiste do lance, acredita que a bola vai sobrar. E isso é muito importante, mas não tem o talento. E, portanto, tem que trabalhar em equipa para aproveitar o que a equipa faz para conseguir fazer golo. Joguei ténis também durante muitos anos. Consegui ser campeão regional de ténis e de futebol no mesmo ano. É curioso. Mas depois uma arreliadora lesão cortou rente as minhas perspectivas. Não, eu não tinha talento para ser nem jogador de ténis, nem jogador de futebol, diga-se. Mas estes esportes ensinaram muitas coisas. Quer um, quer outro. O desporto o futebol é um desporto muito gregário, no sentido em que o espírito de equipa que se constrói fica para a vida. Eu tenho amigos de vida, eu não preciso estar com eles. Eu, se os encontrar agora, é como se nunca tivesse deixado de estar com eles um único minuto, pela intensidade daquilo que se vivia ali. Aliás, até acho que isso era mais intenso, porque à época havia um futebol com mais avesso ao cumprimento das regras, entradas mais ríspidas. Quando chegava fora, os árbitros também inclinavam um bocadinho o campo. Agora as coisas são talvez um bocadinho diferentes. Quando o futebol era para homens, não é? Agora... Eu não sei se era para homens, porque às vezes era demasiado violento. E o futebol tornou-se um jogo mais limpo, às vezes até excessivamente limpo. Parece confundir o futebol com o basquetebol, é uma coisa trágica, mas enfim. E sucedia isso, mas cria-se essa relação. O ténis, pelo contrário, é um jogo, em primeiro lugar, mais individual também, não é? É contra nós próprios. É uma coisa terrível, porque às vezes são jogos de 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, em condições muito exigentes do ponto de vista psicológico, e tem tudo a ver com lidar com as emoções. Quer uma coisa, quer outra, foram ensinamentos de vida muito importantes para me disciplinar em coisas que eu acabo por fazer no meu cotidiano. Muito bem. De onde é que veio este chamamento para vir agora para Faro e lidar-nos? Não estava, eu nunca... É curioso, voltando um bocadinho atrás. Sim. Talvez por força do meu pai ter sido deputado da Assembleia da República, eu tenha sempre olhado para o meu caminho, se havia um caminho, que eu não sei se havia ou não. Portanto, eu em 2009 estava a trabalhar em Lisboa, no escritório de advogados. Porventura, a política
talvez já não se viesse a atravessar no número das minhas opções. Eu iria acompanhar como cidadão, como militante de base, mas não se antevia que viesse a desempenhar qualquer cargo. E o engenheiro Macário Correia decidiu candidatar-se à Câmara e telefona-me e diz: olha, eu gostava que o Cristóvão fosse o meu chefe de gabinete. E eu ponderei, achei que era um momento decisivo daquilo que eu iria fazer, e portanto assumi essa responsabilidade. E sim, a partir daí houve um caminho que se abriu, que tem vindo a ser percorrido, mas nunca, quer antes naqueles sonhos juvenis, porque os meus sonhos juvenis nunca foram assentes na política. Há sempre aquela coisa de se dizer eu vou ser Presidente da República, eu vou ser Primeiro-Ministro. Há uns tipos que acertam, mas eu acho que a maioria não chega lá. Nunca foi isso. Eu acho que as pessoas intuíram, por aquilo que eu, pela minha postura nas várias participações que tive, seja no liceu, seja na universidade, seja no próprio desporto, nas coisas em que me envolvia, que eu poderia dispor de algumas condições para um dia me abalançar para essas aventuras. Sim, admito isso. E há pessoas que me dizem isso. Eu, quando te vi não sei onde, já pensei que tu não sei o que mais. Sim. Não sei se isso é agora fruto da ocasião e que fica bem assinalá-lo, ou se porventura as pessoas realmente o sentiram. Mas o facto é que, sendo assim ou não, eu nunca tive isso como um plano urdido, construído, com vista a isto, desiludindo-me se a coisa não viesse a ter lugar. Aliás, a Câmara de Faro é bem um caso desses, porque eu, sinceramente, eu até vou dizer, muitas vezes eu perguntava-me, até uma Câmara de Faro, eu sempre disse, não, isso não está no número, nem é provável que isso venha a acontecer. E é verdade, não era provável. Mas às vezes as coisas, há um clique, e há um chamamento, e há algo que está para além de nós e que nós até achamos, em tese, que a coisa não vai acontecer, mas quando nos põem perante o assunto, a partir do momento que fazem a pergunta e a pergunta é a sério, nós já não temos como fugir. Não queremos fugir, mas ainda quiséssemos fugir, claro. O nosso dever é tão grande, porque Faro faz parte de quem eu sou, que eu não conseguiria dizer que não. É quase como o Mourinho no Benfica, né? Faro não se diz não, né? E foi aí que eu fui apanhado. Mas eu vou fazer um vaticínio. É que eu vou durar muito mais em Faro que o Mourinho no Benfica. Esperemos nós que sim, não é? Muito bem. E esta coligação e juntar estas forças todas, como bem exprimiu no princípio da nossa conversa, foi ideia sua ou já foi um bocado o partido também que, em conversa consigo, chegaram a essa... Não, porque eu acho que o partido, desta à parte, o partido não conseguiria fazer esta coligação. Okay. Aliás, nunca a fez. Isso é verdade simples como isto. Isso é verdade. Portanto, isto é uma coligação inédita em Portugal e eu o que digo às pessoas é, se nós conseguimos juntar aquilo que nunca se juntou em Portugal, então os farenses podem confiar que nós vamos fazer aquilo que até agora nunca ninguém fez em Faro. Muito bem respondido. Acho que é uma lógica... Sim, muito bem, gostei. E pegando nisso, o que é que nunca foi feito em Faro que é essencial fazer agora já? É pertinente? Há várias coisas. Primeira coisa é aquilo que eu digo, Faro com brio. Ou seja, há neste momento uma insatisfação em relação ao espaço público. Sim. Isso significa que nós temos que pôr o espaço público no lugar. É difícil falar de marinas, de grandes infraestruturas, de grande capital do Sul, como nós queremos falar e não abandonamos, porque a motivação de uma candidatura não pode ser a gestão corrente. A motivação de uma candidatura é a transformação, é deixar a nossa marca, é elevarmos o concelho onde o queremos levar. Okay. Correndo o risco de, em alguns aspectos, nos desiludirmos. Mas a fasquia tem que estar alta, para nós conseguirmos chegar lá. Quem põe a fasquia baixa, nunca supera a fasquia. Quem põe a fasquia alta pode ficar aquém da fasquia, mas vai chegar muito mais alto de quem põe a fasquia baixa. E nós queremos chegar mais alto possível. Okay. Nós queremos bater recordes. E é isso que vamos fazer. E isso significa, desde logo, Faro com brio, brigadas especializadas para as questões da limpeza, remoção de viaturas abandonadas, correção de passeios, tapar buracos, o dia-a-dia. E depois queremos, ao mesmo tempo, ir trabalhando na ambição global. A ambição global significa Faro com igualdade de oportunidades, médico e família para todos. Sei como é que isso se faz e vamos fazer em articulação com instituições de solidariedade social, candidatando-nos
uma unidade de saúde familiar para dar resposta às 7.000 pessoas em Faro, que não têm. No Algarve são perto de 100.000 e vão ter lugar 5 novas unidades dessas, que vai ajudar toda a gente no Algarve. Queremos, obviamente, também assegurar habitação. Portanto, temos uma proposta entre custos controlados e habitação social em regime de renda acessível de 500 fogos, com a possibilidade de mais 91 em zonas de expansão urbana. Neste momento é possível financiar isso. É muito fácil. Os custos controlados alienam-se o terreno. Está definido por lei quais é que são os preços que o promotor pode praticar. O promotor constrói, coloca, as casas são vendidas. Isso corresponde à oferta para a classe média que não tem capacidade de se endividar para responder a isso. Se as 500 casas resolvem o problema todo, não. Pois não é resolve. isso que eu ia perguntar. Não poderá ser só essa a solução, não é? Não, eu não chego aqui, não pego aqui, assino um papel e amanhã está uma casa e depois da manhã outra e elas começam a surgir como cogumelos. Isso não funciona assim. Portanto, sabemos que é uma situação de urgência e, portanto, há um regime de renda apoiada que está criado. Nós vamos generalizar esse regime, de modo a que ele, pelo menos, possa dar cobertura a mais 500 famílias. Ainda assim, não se resolve o problema todo. Portanto, eu não faço milagres e não vou fazer. Portanto, se alguém fizer milagres, se houver algum candidato que faça 1.000 casas, eu apoio esse candidato. Não, mas há um que diz que faz 1.000 casas, mas só fez 54 no Conselho ao lado em 12 anos. Portanto, eu tenho que ter cuidado com as palavras, senão posso me comprometer com isto. Porque prometer é fácil. Exatamente. Fazer é competência. Exatamente. Eu gostava de ir um pouco mais em detalhe em todas essas propostas, obviamente, mas começando por aí, pela cidade e pelo o que me diz também de estar um pouco ao abandono, como os farenses dizem que a cidade está um pouco ao abandono, não acha que talvez possamos pensar, já que vamos pensar em grande, alterar a cidade também para ficar mais, com mais mobilidade, podermos ter passeios mais largos, ou seja, não só pôr a maquilhagem, como estávamos aqui a falar um pouco, né, para pôr aquilo bonito, mas também a alterar a estrutura em si? E queremos fazer isso. Ok, então diga-me duas qual é o coisas. projeto. Primeiro, dentro do Faro Combriú temos um programa que se chama Faro Plano. Nós estamos com um aumento de esperança média de vida das pessoas, felizmente, mas essa esperança média de vida vem muitas vezes acompanhadas por perda de mobilidade, doenças crónicas, neurológicas, etc. Sim. E não há dia, população envelhecida também, não é? e não há dia que não caia uma pessoa e que vá para o hospital, ou que não haja dificuldades de mobilidade para quem tem mobilidade reduzida, ou para carrinhos de bebés com as mães, etc, etc, etc. E, portanto, o que nós queremos fazer é, em toda a cidade, ter um corredor com um piso que seja menos avesso às quedas, eliminando obstáculos. Para nós, felizmente não temos nenhuma limitação, um degrau deste tamanho não é um obstáculo, mas para uma pessoa que tem essa dificuldade é como se tivesse um prédio à frente. Claro. E nós queremos que as pessoas fruam o espaço público em liberdade, com igualdade de oportunidades. Depois, a questão da mobilidade. A questão da mobilidade enquadra não apenas com a mobilidade curta, mas também com uma mobilidade mais global do próprio Conselho. Nós vamos rever o contrato de concessão. O contrato de concessão tem perto de 15 anos, tem uma vigência de 20 anos, mas nós vamos reabrir o contrato de concessão no sentido de garantir um aumento de frequências para dentro da cidade e fora da cidade. Nós queremos que quem queira conhecer Santa Bárbara e fazer coisas em Santa Bárbara, vá a Santa Bárbara. Mas também queremos que quem esteja em Santa Bárbara, na Conceição, ao outro lado, se quiser ir a Faro, também vá a Faro. Isso conjugado com algo que entendemos que é fundamental, que é o regime de transporte a pedido. Sim. Porque temos pessoas que precisam de um serviço público dado à natureza, seja na loja do cidadão, seja de ir ao médico, a uma consulta, claro, precisa ter transporte a pedido. E nós não temos capacidade de garantir autocarros a passarem a todo lado, a toda a hora, e, portanto, garantiremos isso dessa forma. Se isto resolve tudo, mais uma vez não. Nós não vamos resolver tudo. Nós vamos deixar de problemas também. Toda a gente deixa problemas sempre para resolver. E resolvendo uns, nascem outros que surgem da nossa própria ambição. O nosso objetivo é ter outros problemas pela frente porque resolvemos estes. Esse é que é o nosso objetivo central. Mas eles vão estar lá. E quando nós daqui a 12 anos concluirmos o nosso trabalho, se for esse o entendimento dos farenses, vai haver outros problemas. Portanto, nós estamos à procura de encontrar outros problemas resolvendo estes. Isso é fundamental para nós. O que é que nós queremos também fazer que é vital? Nós queremos que os bairros sejam mais vividos.
Porque nós temos neste momento um problema terrível, que é um problema que se prende com o sentido da ausência de comunidade e de empatia. E, aliás, há fenómenos políticos variedíssimos aí que ilustram um bocadinho essa circunstância. Portanto, nós queremos o jardim em cada bairro. Nós queremos espaços aprazíveis que permitam essa relação com os próprios bairros. Por exemplo, vamos cobrir os polidesportivos descobertos para serem usados todo o ano. Vamos garantir pequenos arranjos até no arvoredo que existe nos bairros para que haja menos inconvenientes nas pessoas usarem o espaço público. Vamos, no fim de contas, tentar cada bairro ter maior autonomia, porque a vivência de bairro, de relação, que é um elemento fundamental da qualidade de vida, seja promovida. E aí queremos fazer com uma coisa que Faro tem e é extraordinário. Faro tem um portfólio de associações nos vários domínios que é inacreditável. Isso é verdade. Quer dizer, e portanto, eu quero ser parceiro, nós queremos ser parceiros. O município quer ser parceiro. Quer ser parceiro por duas razões. Uma razão é porque há coisas que eles fazem melhor que o município. E assim o município pode se dedicar a outras. Mas a outra razão é porque há coisas que eles fazem mesmo extraordinariamente bem. E nós não seremos capazes de fazer tão bem como eles. Nós queremos libertar as boas energias da sociedade para que elas concretizem esses projetos de vida e para que elas, de acordo com aquilo que são as suas necessidades e vontades, ajudem nesse processo de transformação e de valorização do espaço público, do território e da qualidade de vida das pessoas. Claro. E as associações também são quem estão no campo toda a hora, né? 24 sobre 24, por isso obviamente tem uma visão, terão uma visão muito mais ampla dos problemas da autarquia em si, né? Daí o apoio ser demasiado importante para todo tipo de associações, como disse, que cresceu muito esse número de associações. E a nível de, por exemplo, nós temos um problema, acho eu, sou farense e sinto isso, grave no estacionamento, ou seja, estamos muito dependentes, e o Cristóvão falou também já aí, de aumentar a oferta, não é? no transporte público, que iria de certa forma resolver não resolve tudo. menos atenuar esse problema, mas continuamos com esse problema do estacionamento. Existe algum, dentro desse projeto, alguma ideia para o estacionamento? Nós temos vários problemas de estacionamento e, curiosamente, porventura o mais grave deles todos nem é na cidade. É o caso do Montenegro, que é um problema trágico de estacionamento com as questões do aeroporto. Sim. Portanto, também vamos ter medidas para isso. Vamos abrir um processo negocial com o aeroporto, exigindo a responsabilidade social, de modo a que eles abarquem aqueles que prestam serviço ao aeroporto, seja funcionários, sejam os TVDs, sejam os táxis, tudo dentro do perímetro do aeroporto, para descongestionar toda a zona circundante. Nós, porventura, se o entendimento do aeroporto não for esse, nós vamos agir do ponto de vista coercivo para nos fazer munir dos meios, aplicando uma taxa que garanta que o município tem condições para disciplinar esse território e para garantir que haja a regulação no estacionamento, desde logo para quem vive no Montenegro. Quem vive no Montenegro neste momento é afetado pelos TVDs, é afetado por pessoas que deixam os carros e vão uma semana para o estrangeiro e os carros ficam ali. Portanto, aquilo é uma desordem. É uma desordem. Portanto, o espaço tem que ser regulado, tem que haver maior oferta, tem que haver responsabilidade social do aeroporto. Nós não nos importamos que o aeroporto corte as fitas das obras que fizer. Se o aeroporto não quiser cortar as fitas, nós vamos tomar as medidas, aí já não cortam as fitas, assumem os encargos à mesma e nós cortamos as fitas. Mas convidamos-los às mesmas para ir lá, se eles desejarem estar presentes. Porque nós vamos ajudar a resolver um problema que é criado por eles e que tem que também ser resolvido por eles. Muito bem. Depois temos a cidade, que eu creio que é isso. E, portanto, na cidade nós temos aqui também uma lógica que é a mobilidade global, que temos que olhar para ela. Quando nós dizemos que queremos um concelho mais vertical, e um concelho mais inclusivo significa fortalecer a mobilidade em articulação também com as questões da habitação. Porque, por exemplo, nas nossas propostas de habitação, nós já não estamos a falar do casco urbano de Faro, nós já estamos a falar em sítios como os Braciais, como Estoi, como zonas de expansão urbana, que podem ter lugar em vários pontos. Isso exige que haja mobilidade, desejavelmente acompanhada pelo transporte público, para tirar carros de um lado e colocá-los no outro. Agora, isso não resolve o problema. E aí nós olharemos para várias soluções que temos em cima da mesa, que depois têm que ser vistas em concreto, em detalhe, do ponto de vista técnico, mas obviamente que é claro que nós, em todas as ações que tiverem lugar,
nós vamos investir seriamente em assegurar que haja no casco da cidade mais estacionamento. Em princípio, aquilo que nós desejamos é que seja estacionamento subterrâneo. Outra coisa que é importante, e isso vamos fazer desde logo, vamos resolver nestes primeiros dias as centenas de viaturas que estão abandonadas em Faro, que vão libertar se calhar 300, 400 ou 500 lugares de estacionamento e vão ajudar numa primeira fase a atenuar o drama que neste momento se coloca. Muito bem. Mas agora posso dar uma má notícia para as pessoas do estacionamento? Pode. Vou dar uma má notícia. Senão as pessoas dizem que estes tipos só fazem promessas boas. Só dizem as coisas boas. Agora vou fazer uma promessa que se calhar alguns acham que é má. Okay, diga. Há um hino do PSD que por acaso tem piada, foi escrito pelo Dias Loureiro. Ele agora é famoso, não é, pelas melhores razões, é o que dizem por aí, eu não sei. Mas na altura também ficou famoso pelo hino. Às vezes é preciso dizer não para mais tarde poder dizer sim. Okay. E portanto nós também, se tivermos que dizer não, vamos dizer não às vezes, para depois poder dizer sim. Uma das coisas que vamos fazer, isso vai ser logo das primeiras medidas, nós vamos acabar com o estacionamento no Largo da Sé. O Largo da Sé é das pessoas... Eu não acho uma má notícia. Como farense, digo já, não acho uma má notícia. Se calhar vou começar a repetir mais vezes. Sem que arranjar outra má notícia para dar. Sinceramente não, porque não vejo sentido sequer daquilo, tendo um parque de estacionamento. Aí é a cidade, o ponto da cidade onde há menos problema com o estacionamento, creio eu, porque temos o parque ali mesmo ao lado. Queixam-se muito. Pois, eu acho que mais no centro da cidade, aí sim poderemos ter, ou então os serviços, não é? Há vários sítios. Há sítios assim que há vários sítios. É mais difícil de estacionar. Na zona do Estádio do Farense, por exemplo, também. Ali é uma zona muito complicada. Sim. É isso mesmo, estamos em consonância de raciocínio. Diagnóstico só. Diagnóstico. Não, eu acho que a maioria dos farenses sente um pouco aquilo que nós estamos aqui a dizer, não é? Que há sítios que são mais problemáticos do que outros, obviamente. E isto lá está, com a habitação, e se vamos criar novas casas, também vamos ter mais pessoas ainda, que já cresceu a população farense, cresceu ultimamente, nos últimos anos. Queremos que cresça mais, não é? Pela nossa conversa que estamos a ter aqui. Mas nós queremos que cresça mais, mas que cresça proporcionalmente mais fora das zonas que já estão no casco urbano. Porque senão nós não conseguimos manter qualidade de vida. Nós temos que olhar para isto também da capacidade de carga da cidade. Exato, e a capacidade de carga da cidade mede sobre coisas visíveis, espaços de estacionamento, jardins, parques infantis, jardins, etc. Mas também mede-se em coisas subterrâneas que nós temos um problema e que felizmente tivemos uma grande notícia agora, que é a possibilidade que a Ministra do Ambiente estabeleceu de a 100% fazer-se a reparação e manutenção dos sistemas em baixa, das redes, que têm muitas rupturas, etc. E nós vamos fazer isso. Boa. Mas isso também tem a ver com a capacidade de carga. E, portanto, nós temos que descentralizar, digamos assim. E com tanto edifício abandonado que temos aí pela cidade, vão tentar fazer o mesmo que vão fazer com os carros? Ou seja, responsabilizar os donos e tentar fazer alguma coisa com... Os carros é mais fácil. Chega lá no reboque. Chega-se lá com o reboque, tira-se. As casas é difícil. O carro é mais fácil, a casa é mais difícil. Daí a minha pergunta, como é que vocês vão trabalhar com isso? Nós nem temos, o levantamento que está feito, nem são assim tantos como se diz. Nós temos mais um problema com casas que não estão ocupadas e isso tem que se ver em que medida é que há espaço para haver um regime como funciona noutros, por exemplo, no Porto há um programa que é o Porto Consentido, que se faz o arrendamento da casa e depois coloca-se o subarrendamento. Veremos se é possível. Eu não me vou comprometer com isso porque tenho que ver meios financeiros que estão à disposição. Nós já vamos assumir um conjunto de encargos com a questão do alargamento do regime de renda apoiada para aumentar largamente, mas é uma coisa que nós entendemos que se pode prosseguir e agora vamos ver as medidas do Governo, que vão ser objeto de deliberação da Assembleia da República e que vão permitir novas oportunidades. Quando o quadro estiver estabilizado, nós fazemos uma revisão da matéria e procuramos maximizar o investimento que vai ter lugar nessa parte. Agora, em relação às casas de lutas, o número que está na Câmara são 122, mas eu tenho que dizer que há aqui um problema. Nós vamos tentar agir e falar com os proprietários e procurar, eu não vou dizer que é uma agência imobiliária, mas se alguém nos manifestar interesse em adquirir X, pois se nós soubermos quem é o proprietário, pomos os dois em contacto e eles lá se entendem uns com os outros. Isto parece razoável. O que nós temos que fazer é, dos procedimentos administrativos, fazê-los o mais rápido possível, porque ninguém quer ir adquirir para transformar e recuperar e demorar 3 ou 4 ou 5 anos.
nem ali nem em lado nenhum. E, portanto, nós o que somos é um sustentáculo da lisura do processo, das boas decisões e da tramitação rápida, sem burocracias excessivas que comprometam a realização dessas recuperações. Agora há um ponto. Isto é um ponto de natureza legislativa que nem eu, nem outra pessoa que esteja aqui sentado, a menos que seja presidente, a menos que seja primeiro-ministro ou ministro da tutela, resolve. Que é, nós temos um problema que se prende com heranças indivisas. Muitos casos são heranças indivisas. E, portanto, se há um que não quer alienar, é muito difícil fazer alguma coisa. E se há um que não quer fazer obras, é muito difícil fazer alguma coisa. E as coisas vão andando assim. Em Faro já há um regime de agravamento de IMI, o triplo do IMI paga-se. Na altura foi o Zé Macário Correia que fez, eu na altura estava na Câmara com ele. Mas há coisas que ninguém consegue fazer, até porque há casos em que se pode tomar posse administrativa em função, por exemplo, se aquilo estiver a cair, a autarquia chega lá, pode tomar posse administrativa, pode fazer as obras e depois pode ser ressarcida requerendo ao privado que pague. Se o privado não pagar, aquilo vai para a asta pública, é executado e a Câmara recebe o produto até ao valor daquilo que custou a sua intervenção. Mas vamos ver, ninguém vai fazer isso com 50, 100 casas, porque senão a seguir não repara as calçadas e não faz os outros investimentos que nós entendemos essenciais. Talvez a única Câmara que consiga fazer isso é a Câmara de Lolé. Mas dizem que essa Câmara tem muito dinheiro no banco, eu não sei se tem, se não. Acredito que vem para aí um Presidente de Câmara que vai fazer muita coisa em Lolé também. Se é aquilo que eu acho que vai ser. Já tivemos as nossas entrevistas da parte Eu vou do dar Lolé. uma pista. Aqui o que eu estou a falar, o nome começa por H. Não sei se é o mesmo. Por acaso também é do seu partido. Mas isso por acaso é uma coincidência. Isso é uma coincidência também. Podia ser do meu partido e não ser A pessoa certa. a pessoa certa. Já aconteceu várias vezes. E o Gustavo é a pessoa certa para Faro. Isso são os eleitores que vão dizer. Muito bem, muito bem. Eu, se não tivesse essa convicção, não me sentava aqui. Mas Já tem viu o aqui- que é que eu chegava aqui e dizia: olha, eu não sou a pessoa certa, eu não percebo nada disto, não poderia fazer Não isso. poderia acontecer, por Eu exemplo, tenho que dizer qualquer coisa, senão os seus- eles cortam isto e os dizem: seus. eu não sou a pessoa certa. Cuidado, hein? Não se preocupe, a gente não vai fazer Não, essas vocês edições. não, eles é que fazem. Ok. Eles, aquela entidade obscura. Mas, digamos como farense, se os seus opositores fossem tão fracos que tivesse que chegar à frente. Não, pode não ser o caso, mas Eu estava a pensar que ia dizer, como farense, se os seus opositores fossem tão farenses, mas não foi essa a pergunta. também é o caso. Não, eu não vou fazer observações sobre os meus opositores de natureza nenhuma, tenho respeito por todos, acho que no debate tenho conseguido sublinhar que sou capaz de dialogar com todos, com respeito. Quem decide são os cidadãos, eles é que escolhem os vereadores, a Assembleia Municipal, e eu vou trabalhar com quem os cidadãos me ordenarem. Eu, como farense, tenho visto os debates e uma coisa que tem-se falado até muito, para mim, no meu ver, nos debates tem sido a criminalidade e a insegurança que se sente nos farenses e em Faro. Fala um pouco comigo sobre este assunto. Mas o que é que acha? Diga-me lá a sua opinião, que agora a forma como colocou a pergunta, fiquei na dúvida. Como farense? Sim. Eu acho que está-se a pôr demasiada importância nesse tema quando eu acho que a única violência que cresceu em Faro foi a doméstica, ou seja, foi E essa é dentro de dentro casa, de casa, portanto, exatamente. É muito difícil nós resolver. conseguirmos. A única Mas maneira que podemos fazer é talvez. Eu tenho que dizer a verdade, Diga. porque ainda bem que disse isso, e isto, às vezes a gente tem que elogiar os outros. A frase da campanha, eu já disse isto num debate, é a frase do candidato da CDU, Duarte Baltazar: Faro não é Gotham City. É a frase da campanha, isto tem que ser. Isto é extraordinário. E não foi num debate qualquer, foi num debate da RTP. Sim, sim. Se calhar o debate onde teve todos, né? O debate, exato. E não é, de facto, Gotham City. Não é Gotham City por variedíssimas razões. A primeira é porque o índice de criminalidade de Gotham City comparado com o de Faro. Portanto, isso é logo. Isso é evidente. Depois, porque em relação. Já temos videovigilância, o que está a aumentar, a reduzir muito os índices de criminalidade. Sim. Temos polícia municipal que, embora não liberta meios da PSP, portanto, e que também tem um papel dissuasor,
a mera presença, ainda que não seja um órgão de polícia criminal. Portanto, o nosso objetivo é estender até 50 elementos, está numa fase em que começou agora, foi uma boa decisão por parte do atual Executivo e nós vamos prossegui-la. E aquilo que nós desejamos é ampliar o regime de videovigilância e fazer uma coisa que é esta questão da taxa de criminalidade e da percepção de segurança, que essa é que é a questão fundamental. Se há um aumento de crime significativo, não há. É ver as estatísticas, há uns anos em que sobe, outros anos desce, por aí fora, mas não há, e sobretudo não há crime grave. Crime grave. Agora, o ponto é, ok, mas isso pouco me serve se a pessoa me diz, eu a esta hora não saio de casa porque tenho medo. Sinto-me inseguro, sim. Portanto, a questão, esse é que é o problema. E, portanto, nós, uma das coisas que vamos fazer, para além destas que já assinalei, é aumentar a intensidade da iluminação pública em vários pontos. Porque há artérias que as pessoas sentem essa dificuldade. E dizem, eu não saio de casa a partir de certa hora que isto é tudo escuro. E a segurança, para existir, as pessoas têm que acreditar que ela existe. É um bocadinho como o dinheiro no banco. A gente não sabe se ele está lá, mas a gente acredita que está lá. Agora, a gente não sabe. Se a pessoa acredita que há segurança, mais provável é que haja. E, portanto, nós temos que fazer que as pessoas acreditem que há segurança e é isso que vamos fazer. E como é que vão fazer então? É pondo mais iluminação, lá está. Iluminação, mais polícia na rua, mais talvez? videovigilância, aumentar até 50, neste momento tem 10 a Polícia Municipal, Ok. e através disso vai suceder uma coisa, é que vamos libertar meios da PSP. E depois vamos fazer uma coisa que é uma prioridade da GNR, é uma prioridade nossa. Nós vamos, com o Governo, garantir que há um edifício da GNR, um destacamento da GNR no Montenegro. Que é ok. indispensável, porque está a ter um crescimento significativo e é preciso aumentar ali o policiamento. Sim, é capaz de ser das juntas que mais cresceu nesta quantidade de anos, né? Em tão poucos Portanto, anos. isso para nós é um ponto fundamental. Outro programa que queremos reforçar, isso em coordenação com a PSP, e acho que a questão da Polícia Municipal vai ajudar, é um programa muito importante. Escola Segura, que tem poucos meios, fazem um trabalho extraordinário, muitas vezes um trabalho até de prevenção em consumos de jovens, no acompanhamento, criam-se relações de confiança que são muito válidas para a comunidade e que nós devemos apoiar incondicionalmente. Pois, e da forma que podem, porque lá está, estamos a falar de temas que a polícia, e agora eu vou entrar um bocado na saúde também outra vez, são temas que são mais. É o governo, por assim dizer, que tem essa pasta, não é? Não é a Câmara que pode ter muitas decisões, mas já há muita coisa que a Câmara pode fazer para. Mas eu deixo-me melhorar, dizer não é? uma coisa, e é mesmo sobre isso. Diga. Eu vou ser Presidente de Câmara se os cidadãos assim o desejarem. Mas eu, ainda que formalmente deixe de ser deputado, eu não vou ser deputado, não vou estar na Assembleia da República, materialmente, do ponto de vista da reivindicação, vou continuar a ser. Portanto, eu vou acumular duas funções. A de Presidente de Câmara do ponto de vista interno e a de representante do ponto de vista externo. Isso é muito importante. Porque uma das coisas que é essencial para Faro e para o Algarve é ter voz com influência nacional. Voz com influência nacional. E eu tenho muito respeito por todas as candidaturas. Agora, eu creio que eu e o José Macário Correia, os dois juntos, temos condições invejáveis para realizar isso e transformar isso a favor do Concelho de Faro. Aliás, já começamos, se me permite dizer, o presidente do PSD, Luís Montenegro, foi nessa qualidade que fez essa afirmação, há pouco mais de um mês, depois de eu ter com a senhora Ministra do Ambiente, eu também estava noutra circunstância, estava como deputado, e a senhora Ministra do Ambiente, nessa sua circunstância, tentámos influenciar decisivamente para que se criasse um género de uma agência da Ria Formosa. E o Luís Montenegro, enquanto presidente do PSD, assumiu isso. Calculo que ele vai influenciar positivamente o Primeiro-Ministro sobre essa matéria e não venha dificuldades de maior. Agora, isso é essencial para quê? Para requalificar a Frente Ribeirinha, de um lado ao outro,
que precisa que toda a gente sente à mesma mesa, que se perceba o que é que se vai fazer, porque eu não acredito que durante não sei quantos anos nenhum Presidente de Câmara lá tenha chegado e não tenha pensado que aquilo devia ser qualificado. Claro. Eu não sou o primeiro. Eu não tenho, de repente, não fui ungido por uma luz que provém do céu e que me faz ter ideias mirabolantes que nunca mais ninguém tem, nunca ninguém teve e que nunca ninguém ousou sequer dizer. Não é isso. Há problemas de base em relação a dadas matérias que é preciso ter capacidade de intervenção, de diálogo, de reivindicação, de liderança. E aquilo que nós queremos trazer para Faro também é isso. É liderança, é afirmação. Eu acho que isso vai ser muito importante para Faro, mas não só para Faro. Acho que vai ser muito importante para o Algarve. Sim, sendo a capital do distrito, ainda mais, não é? E depois, como falou bem, temos a nossa Passeio Ribeirinho, não só, temos ali a parte da Ria Formosa toda que não envolve só Faro. Nós queremos temos que a outras Faro cidades. e a Ria sejam um só. E queremos que a Ria toda seja organizada, tratada, reconhecida, valorizada do ponto de vista social, ambiental e económico, com equilíbrio, com bom senso, fazendo o que se tem que fazer para preservar aquele espólio natural, social, extraordinário que temos ali. Muito bem, assim viramos já aqui a parte do ambiente. Já não vou fazer essa pergunta do ambiente, qual é que vocês vão fazer para o ambiente, mas vou insistir um bocado na saúde, principalmente naquilo que tem lutado muito, que eu gostava de ter lutado muito, que eu tenho visto também, que é o Hospital Central. O que é que podemos fazer para que isto aconteça mesmo? Eu o que lhe vou dizer é isto. Eu já me chatei a falar do Hospital Central. Anda só, não sei a mim custa-me um bocado fazer-lhe a pergunta assim, porque eu sei que é dos que têm que soltar mais. Eu não sei. Vai-se bater o recorde de intervenções na Assembleia da República com um só tema. Um só tema consegue-se ter 70, 80, 100, 200 intervenções na Assembleia da República. Chegou uma altura que eu já sabia aquilo de cor. Eu queria falar no tema e não conseguia. Eu lá enganava-me e começava a falar daquilo. Agora a sério. Mas como Presidente de Câmara de Faro, acha que consegue ter uma voz ainda mais Neste forte? momento o processo agora está nas últimas, no sentido de se lançar o concurso. O que disse ao Primeiro-Ministro não tenho problema nenhum de dizer, noutra condição, mais uma vez como deputado, quando formos apresentar isso, por favor, peçam desculpa, não ponham pedras, não façam banquetes, não façam nada. As pessoas já não podem ouvir. É um embaraço, é horrível, é uma coisa que conduz a um sentimento de desdém das pessoas que eu compreendo. Eu tenho exatamente o mesmo sentimento. Portanto, aquilo que posso dizer é que sei, porque eu conheço o processo e sei como é que ele está neste momento, não vou entrar aqui em detalhes. Portanto, é irreversível. Agora, eu se estivesse no lugar das pessoas, só acreditava quando aquilo tivesse construído. Claro. Que é o problema que se tem vindo a acumular no Algarve. Se faz um anúncio, ninguém acredita. Porquê é que será? Porque se fizeram tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e estamos a fazer os mesmos anúncios de há 25 anos atrás. Portanto, eu prefiro que as pessoas vejam do que eu diga. Vejam. Okay. Mas se não acontecer, venham-me bater à porta que eu assumo responsabilidade por isso. E tendo Cristóvão tão dentro desse projeto e sabendo mais ou menos também como é que vai surgir as datas, tem algum plano ali para aquela zona, aquela área, ou aqui um outano, mais propriamente o Major, tem belas ideias ali para aquela zona. Vocês já pensaram nisso? Acham que aquilo poderia ser uma nova cidade ali? Eu não lhe vou chamar uma nova cidade, isto está aí em voga até. Exato. Há um candidato que diz que há uns que querem criar novas cidades e há outros que querem fazer uma só cidade. Há um candidato para aí que diz que Faro e Olhão tem que ser a mesma cidade. E agora já vi um candidato que diz que vai fazer a mesma cidade, outro diz que agora já tem que surgir outra cidade. Isto dá uma confusão aí para os eleitores que não convém nada. Portanto, a gente mantém a cidade de Faro. O conceito de Faro tem uma cidade, é Faro. A gente aí não quer rivalizar com o que tem 3. A gente fica só com uma. E, portanto, o que é que aquilo tem que ser? Vamos lá ver. Nós temos de ter uma relação dos vários concelhos. E não é uma relação parasitária. O atual executivo em Lolé teve uma relação parasitária com Faro. Que não é uma relação de mínima coordenação. O que é que acontece? Acontece que o Estado faliu no ano 2000 e, portanto, tem menos investimento público para mobilizar. E tem que fazer obras de recuperação, novos edifícios, etc. A estratégia do Executivo de Lolé atual foi ir buscar coisas a Faro. Cada vez que vinha um membro do governo bater à porta a dizer se quer isto, toma o terreno, a gente constrói tudo, etc, etc. Isso não é uma maneira lógica de fazer as coisas.
Não faz sentido. Tem que haver uma relação de articulação entre os vários conselhos para dar força. Portanto, nós queremos trabalhar com todos, sem exceção. E, obviamente, o Parque das Cidades foi feito com uma determinada lógica, terá ali o hospital com o centro oncológico, já tem lá o laboratório, tem o estádio e, obviamente, tem que ser desenvolvido. Mas tem que ser desenvolvido em parceria, com um plano de mobilidade que assegure a representação equitativa e que salvaguarde os interesses dos dois municípios e a lógica de desenvolvimento económico que nós queremos assumir. Porque a questão aqui é sempre a questão da base produtiva regional. Nós precisamos de uma base produtiva em Faro e em todo lado. E Faro, desse ponto de vista, até talvez seja daqueles que têm uma base produtiva mais plural, mas que seja, do ponto de vista social, mais resistente. Nós precisamos de viver não apenas ancorados no turismo, mas no turismo ter mais valor acrescentado, mas ter outras coisas que tragam valor acrescentado, para termos massa crítica, para termos empregos qualificados, para garantirmos que quem é de Faro não tem que escolher entre Faro e o seu futuro. Pode ter oportunidades em Faro. E as empresas que vão para Faro podem ter oportunidades em Faro. Se tiverem que crescer, podem ficar em Faro. O meu desejo é que isso aconteça em Faro, mas em todo o Algarve. Não é só em Faro. Porque nós realmente precisamos ter uma região mais unida e mais plural. Não é só unida do ponto de vista da concertação política. Se tem 16 quintas, se um tem piscina e o outro não tem, não é só isso. Isso tem que se coordenar melhor, com certeza. Mas essa coordenação melhor é uma coordenação mais global, que está para além do poder político, está na lógica de desenvolvimento da região e é algo que nos está inscrito e que nós já fazemos naturalmente. E, portanto, colocar só no poder político, eu às vezes acho que é um bocadinho curto. Nós o que temos que fazer era aquilo que eu estava a dizer. Nós temos que ter cada vez mais protagonistas em todas as áreas. Se é um músico, muito bem, é bom para o Algarve. Se é o tipo da Liga, epá, os do Porto não gostam dele, mas não interessa. É bom para o Algarve. Se é o tipo de que for. O desejável no Algarve é que todos sejamos melhores. Os partidos sejam melhores, os políticos sejam melhores, todos, independentemente de termos ideias iguais ou diferentes. Se todos forem melhores, nós vamos todos ser melhores. Em Faro, em Lolé, onde for. Agora temos de ter uma estratégia, um plano, um foco e concretizar isso. Muito bem. Para sermos melhores, temos de ter também as infraestruturas, não é? E as condições. Aqui em Lolé temos a zona industrial já. Em Faro temos uma coisa que não é bem uma zona industrial, mas é parecido, não é? A entrada de Faro, chamam aquilo a zona industrial. Infraestruturas também para o desporto. Não temos assim tantas. As piscinas agora vão estar fechadas para 2 anos. O que é que o Cristóvão pode fazer para que nós possamos ter essas condições para crescer e evoluir? Temos aí várias coisas. Vamos ao desporto, que é um tema importante para as pessoas. Vamos. Em relação ao desporto, a prazo temos de ter uma cidade desportiva, sabemos onde é onde é requalificando a zona da Penha, garantindo um lote de cedência que são cerca de 20 hectares, fazendo uma zona de fruição e de lazer que compreenda quer a prática institucional, com os clubes, quer a prática não institucional de alguém que quer fazer uma corrida, ir fazer um exercício, nadar, andar de skate, aquilo que quiser. Portanto, é uma coisa plural, construída à imagem, por exemplo, do que seja uma cidade universitária ou do complexo do Jamor. Portanto, isso é muito simples. Isso é a prazo. Ninguém faz isso num ano, nem 2. Faz seguramente em 7 ou 8. Há condições para concretizar isso progressivamente e dando consistência àquela zona, requalificando até aquela entrada, que, como um arquiteto paisagístico muito famoso diz, e que vai em número 2 até na minha lista, Gonçalo Duarte, Gonçalo. Parecida. Já teve, assim, curiosamente, já teve no Algarve ao vivo. Já teve, tem que ver esse programa a ver se ele disse tudo direitinho ou não. Portanto, ele diz que as entradas de Faro, a N2 e a de Olhão, parece que estamos a entrar pelas traseiras, e é mesmo isso. Parece que estamos a entrar pelas traseiras. Portanto, a gente não quer entrar pelas traseiras, a gente quer entrar pela porta da frente e encontrar uma sala toda arrumada. É isso que nós queremos fazer. E essa parte também se inscreve nessa lógica de requalificação desse espaço. Depois, mas isto demora tempo. O que é que vamos fazer imediatamente? Quanto às piscinas, vamos garantir transporte para todos que praticam e vamos celebrar protocolos com piscinas privadas que existem, sejam centros, neste momento ginásios, e etc., para
atenuar o prejuízo que se causa. Agora, o prejuízo, a obra tem que ser feita porque elas não sim. podem reabrir. Portanto, eu não vou resolver isso. O que eu posso fazer é garantir. E depois, para aqueles que treinam competição, assegurar transporte, por exemplo, para o Lolé, enfim. Depois, vamos também lançar mão daqueles 3 campos que foram inaugurados no Parque das Cidades e pô-los ao serviço da comunidade. Eu tenho muito respeito pelo Chelsea, pelo Nottingham Forest, por essas equipas todas. Gosto que elas venham para o Algarve estagiar. Muito bem. Agora, eu não aceito ter crianças já a chegar a casa às 11 e à meia-noite para estar a treinar. Portanto, para aqueles campos serem libertados única e exclusivamente para esse efeito, eu primeiro tenho que ter as nossas equipas, os nossos jovens, as nossas crianças a chegar a casa a horas decentes e a treinar em equipamentos decentes. Depois vamos maximizar a utilização dos polidesportivos. Vamos cobrir os polidesportivos. É essencial. São aquelas coberturas simples, mas garanto que, por exemplo, em modalidades, o futebol joga-se à chuva com alguma facilidade, não é tão grave, dá-se umas quedas assim mais complicadas, mas a malta, a regra sobrevive. Agora, quer dizer, no basquetebol, o tipo põe o pé, vai fazer o lançamento, quer dizer, ou no handball, ou modalidades desse género. Portanto, a gente precisa de fazer isso, vamos fazer isso é logo uma das primeiras medidas, e depois vamos também fazer uma coisa que é essencial. Queremos ter campos em todas as freguesias de Montenegro, falta um campo de futebol de 11, tem que ser feito. Queremos ter também em Santa Bárbara, queremos rever a questão de Estoi, porque é preciso fazer um campo em Estoi, que aquele campo não tem as medidas e a sua requalificação é muito complexa, e portanto vamos fazer um campo em Estoi, até porque aquela zona está pensada para ser para custos controlados. E é isto que vamos fazer. Qual era a outra parte? A parte do desporto e a parte de... Esta já resolvi, já não me lembro qual era a outra. Pois eu também peguei logo em duas. É o erro de pegar logo em duas coisas, não é? Pegar nas infraestruturas era. Não, o hospital já falámos. Qual é? Agora perdi-me também. Não sei qual era a outra infraestrutura que eu estava a falar. Mobilidade? Não. Não, era outra. Eu estava a falar das infraestruturas que nós tínhamos que... zona industrial, exatamente. Obrigado, Gonçalo. Afinal, o Gonçalo serve para alguma coisa. Gonçalo chegou agora. Obrigado. É isso, exatamente, zona industrial. Zona industrial. Estávamos a falar de crescer e termos as condições, Exato. não é? Nós temos de ter. Vamos ver, isto é tudo A articulação é global. Isto tem que ter uma visão panorâmica das coisas. Se nós tivermos a zona industrial e os polos tecnológicos, depois não tivermos habitação ou não tivermos mobilidade, a coisa falha de um lado ou falha do outro. Portanto, isto tem que ser uma visão integrada das coisas. Nenhum problema exclui os outros. Nenhum problema se resolve a si mesmo eliminando todos os outros. Portanto, a gente tem que ir resolvendo problemas, cortando o bolo e ir comendo as fatias, uma de cada vez, para ir atenuando e criando as condições de base. Aqui o que é que significa? Nós, para termos essa base produtiva diversificada, temos obviamente que ter parques industriais, e isso aí, no Guilhem, o problema logo é uma questão de acessibilidade. Portanto, nós queremos utilizar, ampliar, mas temos que resolver a questão da acessibilidade com a N2 e com a ligação a esse parque industrial. Depois queremos garantir um polo tecnológico, porque aquilo do Algarve Tech Campus é positivo, é muito útil, mas vai precisar crescer, claro. E eu duvido que seja aquele local ali. Portanto, precisamos de uma coisa que dê perspectiva de atrair as empresas a prazo, de saber, não, aqui vai ser um cluster de empresas de natureza tecnológica e nós vamos poder construir aqui, há quase uma economia de aglomeração para realizar isso, mas depois casa com as outras coisas todas, casa com a ideia da mobilidade, casa com a ideia de serviços públicos, em que nós temos de ter habitação para conseguir fixar médicos, para conseguir fixar professores, etc, etc, etc. Casa, no fim de contas, na capacidade de ter uma cidade plural, que tenha oferta em vastíssimos domínios e que seja completa. E uma cidade completa é uma cidade próspera, e uma cidade próspera é uma cidade que atrai as pessoas. Porque as coisas não se medem única e exclusivamente em bens tangíveis. Há coisas intangíveis que as pessoas dão valor. Dão valor a ser rápido chegar a casa e estar com a família. Dão valor a ter parques verdes que possam fruir. Dão valor a zonas ribeirinhas que têm ligação às ilhas e que são extraordinárias do ponto de vista paisagístico. Dão valores a ter boas lojas, boa restauração.
dão valores a ter parques infantis em condições, dão valor à segurança. Portanto, o produto que nós temos que oferecer tem que evoluir. Se o produto evoluir, as pessoas vão ficar mais satisfeitas. O nosso objetivo é esse, é uma visão integrada daquilo que é Faro, e essa visão é de tal forma integrada que ela não respeita só a Faro, ela enquadra os municípios vizinhos e, de um ponto de vista mais global, todo o Algarve. Muito bem, vamos entrar agora na minha parte favorita e naquilo que eu, por acaso, acho que a cidade de Faro até tem se mexido bem, mas poderia sempre evoluir e crescer, que é a parte cultural, a oferta cultural. É bom que nos debates na televisão não se tem falado disto. não se fala, não dá. Se a gente começar a falar nisso, eles dizem muda de canal. Pois, exato. És muito chato para eles, exato. Mas aqui nós, como Algarve ao Vivo, Claro. é a parte mais Até me nos interessa. surpreendeu não ter posto logo no princípio do programa. É que é para agora temos tempo, agora falamos para aí uma meia hora disto. Não, estou obrigado, mas sim, mas quero ir a fundo porque é muito importante para a própria sociedade, né, a cultura, e termos uma oferta cultural interessante e diferenciada. Neste momento Faro já cresceu bastante populacional, mas não só, também a oferta cultural. Temos um festival que já é reconhecido nacionalmente, não é? Temos, também falei há pouco tempo do folclore, por exemplo, que é uma coisa cultural, folk Faro, que já é internacionalmente também com muita expressão. Temos um motoclube que faz a concentração também, que muitas pessoas vêm e conhecem a nossa cidade através desse festival, por assim dizer, que não é um festival, não é uma concentração, mas é um festival. O que é que está a fazer falta a nível de cultural a Faro, ou quais são as vossas ideias principais em relação a isso? Do ponto de vista da notoriedade e da oferta de grandes eventos, eu creio que estamos preenchidos, né? Estamos preenchidos, o trabalho é um trabalho reconhecido, valorizou Faro do ponto de vista patrimonial, valorizou Faro do ponto de vista do acesso a bens culturais, indistintamente quem possa aceder, e portanto isso tem valor, tem significado, deve ser preservado, foi um ganho muito significativo e que tem que se prestar homenagem a isso. Agora, há coisas que para nós são essenciais. Desde logo, primeira coisa, nós queremos adquirir o Teatro Letes e transformar o Teatro Letes numa Casa das Artes. O Teatro Letes, neste momento, pertence a uma instituição pública muito conhecida, a Cruz Vermelha, precisa de obras urgentes, aquilo é um património classificado, e aquilo tem que ser um espaço que seja vivido intensamente, de forma plural, e que concretize até uma articulação de ideias, de projetos, de vivências, de conhecimentos, que maximize a nossa produção cultural. Porque para nós a oferta do espetáculo em si, ou da manifestação cultural, digamos assim, é melhor dito, é muito importante, com certeza, mas a ideia de poder formar os artistas nas várias dimensões é igualmente significativa. Tanto os artistas como o próprio público. Portanto, o nosso objetivo é que aqueles que são as crianças, daqui a 20 anos, tenham vontade por eles próprios de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir a um concerto, de ter essas experiências, porque a cultura, em sentido lato, mas também num sentido mais restrito, também é um grande agregador social. É uma linguagem universal, abre-nos portas e formas de pensar, faz as pessoas evoluírem, ainda que por vezes elas nem saibam que estão a evoluir quando estão expostas a isso, que não deixa de ser extraordinariamente curioso. E, portanto, nós queremos fazer isso, queremos continuar a valorizar as associações e ser parceiro das associações. Portanto, as associações escolhem o que é que fazem. Nós não vamos ditar o que as associações fazem, os programas são delas. O que nós queremos é que tenha sempre como lógica subjacente não apenas o espetáculo em si, mas a lógica da criação, do acompanhamento dos públicos, da formação, da valorização do património cultural. E quando se diz cultura, eu não me vou cingir às artes performativas. Para mim, cultura encerra outras dimensões que são essenciais. Nós queremos posicionar Faro como um pilar da cultura livresca. Faro teve o primeiro
o primeiro livro impresso em Portugal, que é o Pentateuco. Okay. Vamos ver se a gente não vai à Inglaterra e trazemos de lá. Acho que é o único crime que o Presidente de Câmara de Faro pode cometer sem ser preso, é ir lá buscar o Pentateuco. Sim, faz todo o sentido estar cá, está lá, não é? Exato. Portanto, mas eles não vão nisso. A gente vai tentar trazê-lo cá, mas eles não vão nisso. Queremos desenvolver essas dimensões, porque essas dimensões têm várias manifestações. Tem a manifestação do livro, tem a manifestação da preservação do património, tem a manifestação de caráter arqueológico, que também não é menos importante. Aliás, quando se falou muitas vezes no Faro Capital da Cultura, e eu fiz algumas sugestões, a título individual, como qualquer outro cidadão terá feito as suas, quem se interessa pela matéria. Para mim, uma das coisas que era mais relevante não era o resultado, se ganhava ou se perdia a candidatura, era como é que a ideia da candidatura podia pôr em marcha um conjunto de intervenções que redescobrisse essa vocação mais universalista, designadamente com as questões de natureza arqueológica e outras que eu acho que Faro possui e que tem que preservar. Basta olhar ali na zona da Sé, aqueles túneis inacreditáveis que há por ali, que foram sendo ir ao museu, né? Ir ao museu de Faro e ver. Etc. Exatamente. Portanto, há muito para fazer por aí, também queremos posicionar aí, até por outra coisa, porque no passado a cultura era muitas vezes entendida, sobretudo estas dimensões arqueológicas, livrescas e de algum tipo de arte, como algo que era para uma determinada casta, se assim se podia dizer, que tinha uma mundividência superior aos demais e aquilo eram mais ilustrados que os outros. E eu acho que a cultura agora tem um valor económico inacreditável. Quando nós falamos na ideia de turismo, o turismo mais forte é um turismo que tem dimensão cultural e consegue atrair pessoas com perfil diferente. Portanto, se não fosse pela razão própria da identidade, da tradição, da construção da narrativa do local, que é fundamental para a ideia de partilha e sentimento de comunidade, ainda quem não valoriza esse aspecto, pelo menos valoriza o aspecto económico, debruçando-se aí também encontra boas razões para não declinar essa aposta. Muito, muito bem. E o que é que acha para... Porque lá está, a oferta temos boa, a autarquia deve-se focar, como disse, e bem, em apoiar estas associações, mas eu sinto que ainda há uma certa falta de espaços culturais, não é? Temos já a Associação de Músicos que consegue ter ali muitos concertos e muita coisa, mas são praticamente únicos no concelho. Portanto, nós, por acaso já temos, até agora foi inaugurado em Bordeira o centro. Sim. Temos lá o nosso Mauro Amaral a tratar disso. Espetacular. Sim. O Mauro jogou comigo, ficava no banco e eu jogava a titular. Desde aí ele nunca me falou. Pois, não sei se ele jogava muito. Jogava, um abraço para o Mauro. Faz um grande trabalho também. Sim. Portanto, já há alguns espaços em alguns sítios, e temos uma força que é muito importante, que é essa força da tradição. Por exemplo, as nossas freguesias têm um grande valor do folclore, do acordeon, essas coisas têm valor. Têm valor e são muito importantes. Sim. Porque são a argamassa também daqueles territórios e unem as pessoas. Agora, em Faro é indiscutível que há espaços, mas a própria lógica do Teatro Letes também já se insere um bocadinho nisto. Sim. Essa lógica do Teatro Letes já está a criar um espaço. A perspectiva é ser um bocadinho Casa das Artes, possa ser fruído por todos, e o espaço é muito amplo. Depois tem ali a zona de estacionamento, há muitas coisas que se podem fazer ali, dinamizando isso. Isso é logo a primeira coisa que vamos fazer. E, portanto, nós também temos que olhar e perceber que temos limitações financeiras. A Câmara de Faro e eu queria ir aí também, que é para a gente dizer, porque quer dizer, eu posso chegar aqui e dizer 100 coisas, sim. mas demora 50 anos a fazê-las. E daqui a 50 anos eu acho que já não estou cá. A minha pergunta foi mais na perspectiva dos privados, por assim dizer, como é que nós podemos dar uma certa ajuda, sem ser monetária, porque não pode ser essa, não é? Mas abrindo as portas, o educar o público é muito importante, gostavam disso, não é? Porque só assim é que as casas conseguem estar cheias,
não é? Porque se não tivermos público educado, as pessoas não vão, por isso não temos as casas cheias. Mas existe outra forma também de podermos ajudar estes privados para que mais espaços, como uma associação, que é um privado, mas é uma associação, Sim, não é? claro. Apareçam? Não, vamos lá ver. Realmente temos um problema de espaços, porque há muita vontade e há muitas associações a fazer coisas. Sim. Isso é um facto. Portanto, esse património, o nosso grande património é o património humano. Sim. Esse é que é riquíssimo. Sim, isso temos porque têm conseguido fazer coisas sem espaços. Sem espaços. E, portanto, isso é notável. A nossa perspectiva é maximizar os espaços que há, obviamente, para que eles sejam fruídos, procurar esta lógica do teatro LEDs e aquilo, idealmente, que nós também pensámos, mas eu não gosto de dizer isso, porque não é para o ano nem daqui a 2 anos, e isso exige articulações de natureza financeira que eu não tenho condições de assumir desde já. Sim. Portanto, a primeira prioridade é o teatro LEDs, recuperar aquilo, fazer aquilo Casa das Artes, trazer gente para dar força, vitalidade, capacidade de produção a toda aquilo. Depois, temos um propósito, que é um propósito com um caráter mais associativo, que é criar um espaço que tenha capacidade de receber associações para sedes, etc. Há muitos pedidos. Era a minha última pergunta. Eu sei qual é o problema. Portanto, eu já estou a ver que o meu amigo está a tentar fazer essa pergunta. Para aí, as últimas 3 vezes começou a fazer perguntas. Portanto, para evitar isso, a gente resolve o problema já. Mas pronto, é isso. Seria a fábrica de cerveja talvez um sítio bom para esse acumular? Não estou seguro disso. Não tenho a certeza disso. Tenho que ver. Mas tem que existir esse espaço, não é? Onde nós vamos estar todos juntos, por assim dizer. É indiscutível. Mas no LEDs já será possível fazer alguma coisa desse ponto de vista. Sim. Porque aquilo é enorme. Eu não sei sim, conheço bem. Nós trabalhamos muito com eles. Pronto. Fazemos eu andei lá, tocava flauta. Aquilo é mesmo muito grande, porque repare, como eu tocava flauta, as pessoas conseguiam fugir para outro andar. Está a ver? Portanto, é por isso que eu sei para o gente. A gente aqui não te ouve. Ok, continua. Estamos a chegar ao fim. Não sei se esqueci-me de perguntar algum tema aqui que seja essencial e que gostavam que queira falar. Esqueceu-se, mas eu não vou ser inconveniente a relembrar. Pode relembrar à vontade. Não, há muita coisa sempre. Mas há uma coisa aqui que ficou por dizer, que é isto que eu quero assinalar. As pessoas têm muitas ideias, e felizmente têm, e a campanha tem ilustrado ideias boas das forças políticas, na sua generalidade. E isso é positivo, porque há coisas que nós, obviamente, aproveitaremos para, se a ideia é boa, pois, a mim, caber-me-á apoiá-la. Não me caiam os parentes na lama porque conheci que alguém tem boas ideias. E, portanto, se tivermos que fazer, falo-emos com todo o gosto. E é nosso dever. É nosso dever. É mais do que isso. É nosso dever. Portanto, não temos nenhum parti-pris com ninguém. Agora, é preciso meios financeiros. E a Câmara de Faro liberta, em regra, 12, 15 milhões de euros. Um dos pilares da nossa intervenção é aumentar isso. Uma das coisas que queremos fazer é rever o regime da chave de distribuição regional da taxa turística. Cada município cobra já a taxa turística, mas e depois há uns que são mais ricos, ficam com o dinheiro. Em Faro, uns entram, as pessoas desembarcam no aeroporto, metade vai para a direita, metade vai para a esquerda, na 125. Nós temos um conjunto de inconvenientes que não é pequeno, mas a ficção da taxa turística é quem pernoita. Portanto, a gente pode ter o problema, pode ter lá as pessoas, mas depois não temos meios para responder. Achamos que a taxa turística deve ser algo que sirva para dar coesão à região, não para tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Isso não faz sentido nenhum e há legislação própria para rever isso. Isso é um ponto. Portanto, nós queremos, sem aumentar taxas ou impostos aos farenses, que não vamos fazer, queremos garantir um aumento da receita através desta revisão e, eventualmente, uma assunção de encargos que nos liberte verbas através do aeroporto. Se o aeroporto não quiser assumir isso, então aí aplicaremos uma taxa coerciva ao aeroporto para garantir que conseguimos disciplinar toda a zona do Montenegro, se porventura o aeroporto estiver irredutível nessa sua posição. Mas primeiro é um processo negocial e vamos percorrer isso. Muito bem. Para terminar, e só aqui agora é a declaração final que a gente tem que se pôr direito. Pode fazer as suas últimas declarações. Vou dizer. Por acaso não treinei, mas para esta. Vamos lá, vamos fazer a declaração. Tem que se pôr os ombros para trás. Portanto, a declaração é a seguinte. Esta eleição tem uma particularidade que nunca nenhuma eleição teve. Já é claro,
e creio que todos reconhecem, que não haverá maiorias. E, portanto, quer a eleição para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal, quer para as juntas de freguesia, vão exigir articulação e diálogo. Aquilo que eu julgo útil é que todos os cidadãos reflitam sobre quem é que tem melhores condições. Não apenas melhores condições nas ideias e nos projetos que apresentam, isso é obviamente importante, mas melhores condições em termos de autoridade política, em termos de influência política, em termos de capacidade de diálogo e articulação de posições. Eu liderei a Assembleia Municipal, que tem mais partidos a nível nacional. E, nessa articulação, consegui que a Assembleia Municipal fosse sempre um espaço de diálogo civilizado, de articulação entre todas as forças políticas, da esquerda à direita. Creio que essa experiência é útil. O Zé Macário Correia tem uma grande autoridade política e eu penso que, para além de ter uma equipa constituída por independentes de grande categoria, que foram escolhidos pelo mérito e não pelo cartão A, B ou C, temos uma grande equipa para a autarquia, mas também temos uma grande equipa para a Assembleia Municipal e para as juntas de freguesia. Para que seja possível dar estabilidade nesta eleição, sem maiorias é muito importante, eu julgo que os cidadãos deviam ter em conta quem consegue dar estabilidade e quem consegue garantir a governabilidade da Câmara. Eu acho, modéstia à parte, que somos nós. Eu e o José Macário Correia, o José Macário Correia e eu. Muito bem. Muito obrigado. Saiu direitinho. Saiu tudo direitinho, sem. Não tivemos que parar para gravar outra vez. Não, não, perfeito, muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez. Vamos fazer um deusinho ali para aquela câmara que é a central. E tchau, obrigado.